Alexandre Carneiro de Souza, sociólogo, professor universitário. Acerca da teoria funcionalista de Durkheim, e esse tema nos interessa no presente momento, se poderia dizer algumas coisas importantíssimas inicialmente. Bom, trata-se de uma teoria sociológica da mais importante significação para a análise sociológica, dividindo entre o materialismo karl-marxista e a sociologia compreensiva weberiana, lugar entre as teorias clássicas da sociologia. Trata-se de uma visão de sociedade ou de uma tentativa acadêmica de explicação da sociedade, partindo do pressuposto de que a sociedade é um sistema e, como tal, constitui todas as suas partes adequadamente, deveria funcionar bem. Uma vez que a sociedade é sistema, se pode detectar as suas patologias, as suas anormalidades, se pode compreender os processos de produção da normalidade, da solidariedade e da harmonia social. Eu diria que o funcionalismo é uma teoria bastante otimista, uma visão extremamente positiva da realidade social. Bom, a obra que vai marcar a identidade desse método é a obra produzida por esse autor, denominada As Regras do Método Sociológico. Durkheim é um pensador bastante criterioso, é um pedagogo, professor acadêmico extremamente dedicado e com muita habilidade no campo da educação. Portanto, ele produz uma obra pedagogicamente perfeita e eu poderia propor que as regras do método sociológico estaria dividida em duas grandes seções, dito a grosso modo, e cumprindo os interesses particulares da minha fala. E quais as duas grandes proposições das regras do método sociológico em Durkheim? Eu diria que a primeira grande proposição é afirmar o que o fato social é. E a segunda proposição é indicar procedimentos de como estudar o fato social. Portanto, na primeira seção, o que o fato social é, e na segunda seção, como estudá-lo. Ok, ao propor uma teoria funcionalista da sociedade, o Durkheim está amplamente convencido de algumas possíveis verdades. A primeira é que, ao instituir o fato social como objeto da sociologia, ele dá à sociologia um objeto empírico. Em segundo lugar, ele entende que a visão do fato social e a concepção funcionalista da sociedade permite a gente identificar e denunciar o individualismo da sociedade moderna. Por outro lado, é compromisso do autor e do método que ele propõe resgatar e destacar as fontes e a natureza da autoridade moral e, por fim, uma visão funcionalista da ciência, de maneira tal que, na perspectiva durkheimiana, a ciência deve interferir, mudar, alterar, transformar, melhorar a vida da sociedade. Portanto, uma defesa do caráter praxeológico da ciência. Portanto, a divisão da obra poderia ser muito bem pensada desta forma. O método funcionalista durkheimiano vai estabelecer como objeto da análise sociológica o fato social. A primeira importante discussão é afirmar o que o fato social é. E isso é importante porque não incide na vida da sociedade apenas os ditos fatos sociais. Você pode muito bem perceber que na vida da sociedade, além do fato social, nós temos fatos individuais e temos fatos naturais. É, portanto, interessante que o observador seja capaz de distinguir o fato social de fatos individuais e fatos naturais e, com habilidade, saber quando atribuir status de fato social a determinado evento que incide na vida da sociedade. Muito bem, o que o fato social é importantíssimo para a sociologia, sobretudo na perspectiva durkheimiana, porque se você pergunta para o Durkheim o que é uma sociedade, ele vai dizer que uma sociedade é a reunião de fatos sociais determinados, construídos, pensados e convencionados pelo determinado grupo de indivíduos que compõem a sociedade. Portanto, se nós
fizéssemos uma decomposição da sociedade, a última parte que nós encontraríamos, a unidade básica da sociedade consistiria em fato social. Existem 3 propriedades do fato social que nos dão, segundo Durkheim, a garantia de identificá-los. A primeira propriedade do fato é a exterioridade, a segunda propriedade do fato é a coercitividade e a terceira propriedade do fato social é a generalidade. Portanto, você tem 3 grandes aferidores, você tem três grandes critérios aos quais deverão ser submetidos os acontecimentos da sociedade. O acontecimento que, enquadrando-se nas categorias da exterioridade, da coercitividade e da generalidade, efetivamente estes seriam reconhecidos como fatos sociais. A exterioridade do fato está em que o fato sempre é uma criação da sociedade, portanto não se trata de uma criação individual. O indivíduo é portador da capacidade de produzir fatos individuais, mas a grandeza de um fato social só pode ser produzido por um fenômeno de uma grandeza considerável, capaz de produzir o fenômeno complexo do fato social. Nesse sentido, inquestionavelmente, só quem pode instituir um fato social é a sociedade e não o indivíduo. Nesse sentido, o fato social é exterior ao indivíduo, porque sempre será uma prerrogativa da sociedade e não uma prerrogativa do indivíduo. Por outro lado, o fato é coercitivo, porque ele se impõe ao indivíduo, quer o indivíduo queira, quer não. E é, ao mesmo tempo, generalizante, porque ele tende a se estender, a se disseminar por toda a extensão da sociedade, conquistando uma certa vida independente e autônoma das consciências individuais. Portanto, nós temos elementos que podem aferir, que podem medir, que podem propor a circunscrição do fato social. Isso é fundamentalmente importante porque, na perspectiva da teoria funcionalista, a sociologia deve se voltar ao estudo do fato social. O que interessa à sociologia são, evidentemente, os fatos sociais. A sociologia durkheimiana não está interessada no indivíduo, nem naquilo que o indivíduo faz. Está interessado naquilo que o indivíduo faz junto a outros indivíduos, na interação, na relação. Portanto, o que interessa à sociologia durkheimiana é o fato social. Se nós sabemos, então, o que é o fato social para Durkheim, a segunda grande seção das regras do método sociológico é propor como esse fato deve ser estudado. E nesse aspecto, o autor propõe 3 grandes critérios de estudo do fato social. De como lidar com o fato social, é evidentemente que numa perspectiva acadêmica, no campo da investigação científica. Tratar o fato social dentro de um certo grau de cientificidade requer 3 procedimentos na perspectiva do autor. O primeiro procedimento, considerar o fato social coisa. Coisa não é pessoa. E eu acho que é esse o ponto de partida do autor. Nós nos envolvemos com pessoas, não devemos nos envolver com coisas. Coisas são alheias a nós, aos nossos sentimentos, à nossa afetividade. Uma coisa é coisa, portanto, distinta da pessoa. Nesse sentido, vale a pena destacar a distinção que Hegel faz de pessoa e coisa, quando diz que a pessoa é portadora de vontade e a coisa não. A pessoa tem um fim, tem um significado, tem um sentido, a coisa não. O sentido da coisa é atribuído pela pessoa. O Durkheim entende que no empreendimento da pesquisa nós devemos manter essa impermeabilidade, mantermos essa distância, não permitir a interferência dos nossos sentimentos, das nossas opiniões, dos nossos preconceitos e pré-noções em relação ao fato social. O fato social deve ser estudado como coisa, portanto, trata-se de uma postura eminentemente acadêmica, uma postura técnica, profissional, na qual o pesquisador não deva se envolver. Nesse sentido, o fato social deve ser estudado e analisado do lado de fora. Muito diferente daquilo que Marcel Mauss vai propor ao dizer que o fato social tanto deve ser estudado pelo lado de dentro como pelo lado de fora. Durkheim dirá não. O pesquisador não deve ter esse tipo de interferência e deve estudar o fato social do lado de fora. Ele deve ser visto como coisa. A segunda regra de procedimento de análise do fato social é a distinção entre o que é normal e o que é patológico. Interessante destacar é que tanto você tem no patológico o fato social, como você tem no normal o fato social. Em razão do fato ser patológico, não significa dizer que ele perca a qualidade de fato social. Portanto, nós temos fatos sociais normais e fatos sociais patológicos.
da perspectiva durkheimiana, o fato social normal distingue-se do fato social patológico, e ele usa termos assim bem interessantes, que eu vou reproduzir literalmente. O fato social normal é aquele que é como deveria ser, enquanto que o fato social patológico é aquele que deveria ser diferente do que é. Essas são palavras dele. Mas a gente pode avançar muito no entendimento dessas expressões. O que é normal é aquilo que tem lugar e tem função. O que é patológico é aquilo que não tem função e que também não tem lugar. Veja bem, é normal um corpo ter boca, olhos, nariz, braços e pernas, porque faz parte e tem função. Não é normal pedra na vesícula, não é normal um tumor, porque nem tem lugar e nem tem função. Aquilo que tem lugar e tem função contribui para o desenvolvimento do corpo, para o seu aperfeiçoamento, para a sua saúde e para a sua normalidade. Aquilo que é patológico não tem lugar e nem tem função, está no corpo por alguma razão, mas não contribui para a sua saúde, para o seu desenvolvimento e pode inclusive levá-lo a óbito, pode contribuir para o seu mau desempenho, mau desenvolvimento, inclusive a morte. É, portanto, necessário que no estudo dos fatos sociais nós não apenas adotemos uma postura técnica e acadêmica de considerar o fato social coisa, mas é importante que nós saibamos identificar quando nós estamos lidando com o fato social normal e quando nós estamos lidando com o fato social patológico. E nesse sentido, todo cuidado é pouco. E um dos exemplos que eu posso apresentar para esse cuidado que nós devemos ter é que na própria obra o autor vai afirmar que o crime é um fato social normal. E isso, evidentemente, quando é falado em sala de aula, todos os alunos ficam sem entender por que o crime é considerado fato social normal. No entanto, o autor brilhantemente vai propor e vai provar que o crime é um fato social normal, porque ele vai afirmar o seguinte: em toda sociedade há crime. Não existe uma sociedade sem crime. Ora, se em toda sociedade há crime, isso significa dizer que o crime é normal. Assim como em toda sociedade existem pessoas, em todas as sociedades existe uma hierarquia. Então essas coisas que fazem parte da vida da sociedade de maneira geral constituem elementos normais. E nesse sentido, não existindo uma sociedade sem crime, significa dizer que a presença do crime é normal em todas as sociedades. Agora, quando se afirma isso, os alunos olham para os outros e ficam atentos ao que o professor vai dizer e pensam interiormente: agora eu quero ver ele provar qual é o papel, qual é a contribuição que o crime dá. Porque se o fato social normal tem lugar e tem função, e se ele acabou de provar na perspectiva do autor que o crime tem lugar, eu quero ver se provar que o crime tem função. E o autor vai pôr por terra qualquer expectativa negativa nesse sentido, quando ele vai dizer que a função do crime, entre outras coisas, é aperfeiçoar a ordem jurídica. Portanto, primeira regra, considerar o fato social coisa. Segunda grande regra, distinguir o normal do patológico. E, finalmente, a terceira grande regra, classificar as espécies sociais. É preciso que nós entendamos, quando pesquisamos qualquer empreendimento, qualquer fenômeno na sociedade, se nós estamos lidando com fatos complexos ou com fatos simples, se estamos lidando com fenômeno de solidariedade mecânica ou fenômeno de solidariedade orgânica. O que é um fato social simples? É o fato social padronizado, rigorosamente mantido por uma tradição, sujeito a regras rigorosas e rígidas, que impede florescimento de individualidade, de novas alternativas, de perspectivas de inovação. É como se nós estivéssemos trabalhando comunidades bem antigas, comunidades bem arcaicas, muito distante do processo de evolução pedagógica, intelectual e tecnológica. Portanto, comunidades avançadas, metrópoles, onde se introduziu a indústria, a escolarização, o avanço do conhecimento, nós estaremos lidando com fenômenos complexos. Quando nós lidamos com fenômenos arcaicos, com fenômenos primitivos, presos a ritos, a padrões, a normas rigorosas, que o grau de alteridade é mínimo, nós estaríamos lidando com fatos sociais simples. E isso também significa distinguir o fato simples como fato de solidariedade mecânica, portanto obrigatória, rigorosamente exigido, e o complexo associados aos fatos de solidariedade orgânica, que significa com elevado grau de consciência, um elevado grau de liberdade individual, um compromisso significativo com o bem-estar coletivo, com o progresso de todo o corpo social. Portanto, nós temos essas três grandes regras de estudo do fato social. Considerar o fato social coisa, distinguir o normal e o patológico e, finalmente, classificar as espécies sociais.